Fala, meus amigos Pod Up, estamos iniciando mais um episódio top aqui pra vocês do Pod Up. Estou aqui com o meu amigo, eu sou o Vinícius Franco, e estou com o meu amigo aqui, Giovanni. E aí, moçada, é um prazer inenarrável, como sempre. Estou com o nosso querido Felipe Michel Muinick, mais conhecido como Felski aqui em Campo Largo, né? Fala, galera, vamos para mais um episódio do Pod Up, vamos aprender aí. E tem novidade, né, Vini? Tem coisa boa. Coisa boa. Estamos com um convidado ilustre hoje aqui. O maior youtuber de Campo Largo. Pense num cara fera. Murilo Tosetti, mais conhecido como Mu Pro. Balança, cabeleiro, Mu. Agora eu posso. Pô, prazerzaço estar aqui com vocês. Fico muito honrado pelo convite. Bora trocar uma ideia, conversar e contar minha história pra vocês aqui. Que legal. Satisfação é muito grande mesmo. Seja bem-vindo aqui. Valeu. Aqui no estúdio. E bem feliz com a tua presença mesmo, né? Já conheço você já de algum tempo. Uhum. E vamos ver tua história. Você já tá acostumado com câmera e tudo mais, né? Porque você tá em casa, né? Aqui você tá em casa. Nós estamos aprendendo com você aqui. É, mas sempre dá um medinho de falar assim, né? Não tem como, cara. É igual os caras falam assim, você... independente de quantas vezes você se apresenta no palco, sempre quando um cantor vai se apresentar, ele fala que sempre dá um friozinho na barriga também. Legal. E chimarrão toma ou não? Cara, toma um pouco, mas eu tô trazendo um bagulho pra vocês que é bom também. Olha aí, Posso começar? Por favor, as honras. Você apresentou Murilo Mu Pro. Isso. O que é o Mu Pro? Cara, é uma pergunta boa. Eu já tenho um canal há bastante tempo, tá ligado? Já vai para 12 anos aí. E antigamente, olha as ideias, né? Você tem que lembrar que eu era adolescente na época. Segundo ano do colégio, vou criar um canal no YouTube. Que nome eu vou colocar? Pro Game Brasil. Qual colégio você estudava? Estudava um Sagrada. Sagradão. Reforçando as nossas origens, né? Reforçando nossas origens. Nós três aqui. Sagradão. Tudo sagrado? Tudo sagrado aqui. Legal, velho. E aí Pro Games. Pro Game Brasil, cara. Você gostava muito de jogar mesmo, né? E aí, só que ficava sem identidade esse nome, sabe? E aí, depois de um tempo, assim, acho que eu já devia ter uns, sei lá, 10, 20 mil inscritos. Eu falei, cara, eu vou mudar e eu vou colocar meu apelido, né? Que, tipo, de Murilo é Mu, né? E tinha Muca também, que me chamavam em casa. Ô, Muca, Mu. Só que Muca, já existia outro youtuber que chamava Muca. E eu falei, então eu vou colocar Mu e pra manter a raiz, né? Eu deixei o Pro, do Pro Game Brasil. Nossa, mas ficou Mu Pro. Que legal. Então, Pô, que bacana. Às vezes é estranho, porque o que acontece? Muitas vezes os caras acham que Pro é de profissional, né? Tipo, no sentido, Mu Pro. Eu já enfrentei uns caras, assim, que os caras falavam... Tipo, ia jogar FIFA com os caras, assim... O cara, pô, mas você não era profissional? Eu falei, pô, nunca disse que eu sou profissional. Sou um pro, né? Só é o nome artístico, né? E aí ficou, cara. Mas você diz ali que não tinha identidade. Essa tua... Não é cultura, mas a tua busca de buscar uma identidade veio interno? Você assim, cara... Ou já tinha uma assessoria tua? Cara, tá precisando melhorar isso? Foi tudo, assim... Sentindo, você vendo... É muito doido, assim, porque quando você olha para outros canais, para outras personalidades, a maioria das pessoas que fazem sucesso, ela tem um nome. Tem uma identidade mesmo. Identidade. Mas então, isso assim, veio de você mesmo, procurar uma identidade. Então você tinha essa expertise dentro de ti ou você estudava muito para ser youtuber, assim? Então, foi um negócio muito de bater cabeça, assim, cara. Porque, como eu falei... Dá murro em ponta de faca mesmo, né? Eu comecei em 2012. Então, em 2012, velho, eram muito poucos canais Que ano que você tava do colégio? Segundo ano. Segundo ano. Segundo ano do colégio. E nessa época não tinha ninguém que era youtuber, nem se falava nisso, né? Não, então... Que era youtuber essa época? Eu lembro... Hoje em dia todo mundo quer ser, né? Mas na época... É muito doido, porque, por exemplo, assim... Se eu tivesse nascido hoje em dia, para essa geração, eu estaria muito mais em casa. Então, eu lembro que naquela época, eu sempre cresci muito com games. Então, vocês podem ver, assim, muitas vezes a pessoa fala assim, você conversa e tal. Eu sou muito tímido. Eu sou muito fechado. Sabe, assim, eu sou bem quieto, assim. E como que, cara, você foi pras câmeras igual o Dinei esteve aqui também, era tímido. Sim. E o cara hoje fala nos vídeos lá. Acho que é uma prática, né? Você vai praticando, vai se sentindo mais confortável. Então, na época do colégio, eu era muito quieto. Eu não conversava muito. E quando eu conversava, assim, eu gostava de falar de jogo, porque minha vida era jogar jogo. Pô, sempre cresci jogando, cara, tipo Super Mario, aí jogava... Bomberman. Bomberman. Não, mas Bomberman no Nintendo. Kong, Qual foi o teu Asterix. primeiro
videogame, posso falar? Você não começou direto no Sim. computador. Foi no Não, na videogame. verdade foi no computador, você acredita? Sério, Pô, cara? bacana. O meu tio... Cara, ele é muito mais novo que nós, que a gente teve Nintendo, cara. É, cara. Não, então, brincando. é que o que acontece? O meu tio não era gamer em si, mas ele é um cara da tecnologia, sabe? Então eu lembro assim que o meu tio era solteiro, morava na casa da minha avó, e eu ficava por lá sempre assim. E meu tio, cara, ele tinha aqueles computadores com Celeron, esses negócios que tinha aqueles discos que se colocavam, não era nem CD ainda, era um disco. Caramba. Então ele sempre foi muito aficionado, assim, por computador. E tinha aqueles discos que vinha pronto, né? Vinha a revistinha, vinha o disco ali, você Isso. jogava o joguinho. E aí, tipo, ele tinha tudo isso, sabe? E aí eu fui aprendendo assim, eu chegava lá criança, via ele jogando, ele jogava Fórmula 1 no computador. Aí teve uma época que ele tinha um joystick, eu não sei se vocês chegaram a ver, não era um joystick desse tamanho, Sim, era um eu sei qual que é. bagulhão, assim. Gigante. Igual, E aí ele tinha, jogava FIFA e tal. E aí eu lembro, assim, eu acho que o primeiro jogo, a primeira vez que eu tive contato foi jogar FIFA com ele. E aí era muito doido, porque no teclado, metade do teclado era pra um e metade do teclado era pra outro. Caramba. É difícil. Um jogava aqui, Aham. tá ligado? No AWD Isso, lá. e o outro né? jogava aqui pra setinhas e cá. E aí, tipo, cara, foi isso assim, e sempre fui apaixonado. E no colégio, como eu sempre cresci muito com isso, eu era muito mais quieto, porque era difícil fazer amizade, sim, porque eu não... Poucas pessoas tinham essa Tinha esse experiência contato também, desse não e tal. tinha E com quem ficava mais, conversar. acaba sendo mais introvertido até. Porque ele pensava que ia jogar bola, Não, basquete. eu sempre gostei de Você jogar gostou- bola. você Eu jogou, sempre né? pratiquei esporte, tá ligado? Então esse era um dos assuntos. Mas, assim, a minha paixão de games, eu não Entendi. tinha muito com quem falar. E aí tem interessante, eu lembro até hoje, cara, eu acho que eu devia estar no 3º ano. Não, na verdade, minto. Devia estar no 1º ano ou no 8ª série. E eu lembro de estar falando de jogo pra um cara, o cara falou, pô, você não fala de outra coisa, velho? Entendeu? Tá ligado? Tipo, já dá aquela... Eu falei, Daí "Pô, deu aquela Mas aí broxada. não adianta, você Porra, vai falar, tá no lugar errado. você vai falar com alguém que não é do mesmo nicho, pô, você quer falar sobre aquilo, né? Tua especialidade é aquilo. E aí eu lembro, cara, que, por exemplo, eu terminei o colégio inteiro. Eu acho que eu fui contar que eu era youtuber só no 1º ano da faculdade, velho. Caramba, cara. E o que você estudou? Eu estudei TI, fiz TI. sistema de informação. E me diz uma coisa, até voltando no assunto aqui, como que era teu pai e tua mãe na época lá? Porque assim, se eu te contar que quando eu jogava Super Nintendo lá em casa, eu jogava Super Nintendo. E aquele era International Superstar Deluxe, Campeonato Donkey Brasileiro Kong, 3, Superstar Shocker. Mortal Kombat 2, pô, era top. Cara, ficava até de noite jogando, meu pai falava que ele falou assim, putz, para de ficar jogando esse videogame, vai estragar a televisão. E Tá esquentando o transformador. Tá esquentando, vai estragar a televisão. Esquentava os transformadores. Vai estragar, cara. E na verdade, nada a ver, né? E assim, só que, claro, era outra época, né? Eu tô falando de uma época de 5, 6 anos pra frente. Agora, e o que teu pai e tua mãe falavam? Eles deixavam você jogar, não ligavam? Não, então, eles deixavam. Eu vou contar, assim, é bem legal essa história, porque é o seguinte. Então, lá tava eu, 2º ano, eu não fazia nada, assim, só estudava, né? Sagradão de manhã, chegava a tarde inteira, mano. E jogava. Eu sempre fui um cara que eu sempre gazeava muita aula. Então, por exemplo, assim, cara... Gazeava um pouquinho do Alô, irmã Dolores! Alô, Irmã Dolores. Alô, Detinha. Então, o que Alô, Rosalva. Alô, Rosalva! A Rosalva, ela... O que acontecia? Ela sabia, eu sempre aparecia na sala lá, assim, no começo da 4ª aula, eu aparecia lá, o que você tem hoje, Murilo? Eu tô com dor de cabeça, não sei o que dela. Você quer que eu ligue pro teu pai? Já sabia, mano, eu sempre ia embora mais cedo, velho. Aí eu chegava e ficava jogando, e jogava de tudo, sabe? Eu adorava MMORPG. Hoje em dia eu perdi essa paixão, mas sabe o que é MMORPG, Sei. né? Aquele de online e tal. Aquele joguinho, com os Isso. bonequinhos, né? de montar Isso, lá. Aí, cara, jogava e tal. E chegava da escola e quando eu vi os outros caras que eu assistia no YouTube, que era dança antiga de game, eu falei, pô, eu vou criar esse negócio. Eu vivo isso, eu jogo o jogo. Aí eu criei e comecei a postar os vídeos. E os vídeos eram tipo, mano, tela tudo travando, a voz que saíra, e aí, galera, tudo bom?" Aqueles microfonão ruins, Que sabe? legal, cara. Mas eu fui fazendo, velho. Só que pro meu pai, né, eu entendo 100% na época, cara, eu tava perdendo meu tempo, né? Tipo, o que você tá fazendo aí? Tá jogando... Um abraço pro videogame. Rubinho, grande músico, maestro, Rubinho, ó. Ó, fera, esse menino é fera, hein? E aí, cara, eu fazia lá e ele ficava meio bravo, assim. Mas eu até dou razão. O que acontece? Eu ia gravar vídeo, velho. Às vezes eu gravava vídeo, sei lá, tipo, 1h da manhã. E eu falando no microfone. E, tipo, a parede escuta. Sim. E meu pai... escuta. Moleque, vai dormir! Você tá fazendo o quê? Essa hora falando alto desse jeito e tal. E às vezes puxava até o cabo do PC, sabe? Eu falei, meu Deus. Pô, é assim, eu tenho uma história boa.
Nós jogava CS, né? Nós tinha Fazia ganho uns corujão? computador. Tinha os computador. Daí o meu irmão, o computador ficava no meu quarto. Daí o meu irmão queria ficar até mais tarde lá jogando. Cara, um dia eu peguei ele gritando, cara. Gritando, sabe? Porque ele tava com um foninho, ouvindo aqui assim. Começou a gritar de madrugada, assim, cantando. Assim, Mas o que ele tá fazendo gritando? sei lá o cara. Abri a porta e falou, tá de brincadeira, hein, cara? Tô querendo dormir. Ô, você tá gritando, Cara, cara. eu não lembro disso. Ele Pô, cara, perde. Foi um perde, sonho perdeu. dele, cara. Foi um sonho dele. Eu não Eu acho lembro que tinha que deixar ele ser feliz. Ele tava na puberdade. Então, e aí foi, cara, foi nessa assim. E eu lembro que mudou a chavinha do meu pai, né? Que quando eu ganhei meu primeiro salário do YouTube, sabe assim? Então, tipo, eu fazia ali e tal. Teu pai era mais rigoroso ou tua mãe? Tua mãe era mais tranquila. Minha mãe era mais tranquila. Teu pai era mais rigoroso. É. Ele queria que você estudasse. Ele queria, pô, tem que encaminhar meu filho. Então, é que novamente é um choque de geração, né? Eu, tipo, entendo 100% meu pai naquela época, ele ser desse jeito. Hoje você entende porque você é pai também. Tem uma Isso. menina, Alice, de 4 Isso. anos. 5? Vai fazer 5 agora, 5 tem anos. 4. E eu super entendo, cara, porque meu pai não teve o incentivo ali dos meus avós pra estudar, sabe? Então, ele sempre teve um sonho de fazer faculdade e nunca teve esse suporte, assim, sabe? E aí ele queria que eu me formasse, queria que eu me desse bem na vida e pra ele eu precisava fazer uma faculdade, né? Então ele sempre ficou, você tá perdendo o seu tempo fazendo videozinho pra internet. E, novamente, 2012. Não muito tinha, tempo, era muito mais de diferente. 10 anos Meu Deus atrás, do céu. né? Muda, Muito tempo. a internet mudou muito, né? Muito. Não, hoje, se for pensar, até você vai continuar ali, Murilo. Mas hoje você fala assim, o que você vai querer ser, qual que é a profissão do futuro? Pergunta pras crianças. É youtuber, Hoje em influencer, dia, né? o youtuber, influencer, médico, advogado, vai ter ainda. Agora o youtuber, influencer vai ganhar disparado em tudo. Uhum. E então, novamente, outro mundo, né? E eu lá, segundo ano, fazendo meus videozinhos e tal, até que o que acontece? No YouTube você não conseguia retirar um dinheiro até somar $100. Eu acho que eu demorei acho que 1 ano, cara, pra tirar $100. Tipo, 1 ano fazendo vídeo, sei lá, uns 2 vídeos por semana, e postando e tal, e interagindo. E o dólar na época não era o que era hoje. né? Não. Dois e pouco. 2,45 no máximo, 2,45, né? E aí um dia eu cheguei, consegui esse valor. Aí eu falei, ó pai, recebi aqui do YouTube dele. Mas esse dinheiro dá pra gastar na vida real? Tipo, ou é só pra comprar coisinha no jogo? É bitcoins? É, mas se eu fosse, eu tava Hoje rico. tava rico, né? Se você tava rico. Daí aí ele falou, ficou nessa dúvida, né? Não, é verdade. Daí consegui tirar o dinheiro, mandei depositar na minha conta do Brasil e mostrei pra ele, né? Aí ele mudou assim, falou, nossa, é verdade. E dali em diante, cara, eu comecei a fazer mais e mais e mais e foi indo. Mas é interessante porque o que acontece? Ao mesmo tempo disso, eu comecei a ajudar ele também a trabalhar em outros lugares. Então, porque, novamente, lembra que eu falei que as câmeras eu não tinha nada, não tinha equipamento nenhum. Quando eu ia gravar, ficava tudo a tela travando, microfone. E aí eu comecei a trabalhar como atendente da Rádio Ágape, aqui de Campo Largo. Ah, sim, a Rádio Eu Ágape. atendia telefone lá, ganhava... Que era do Pedro II, naquela esquina ali, né? Isso. Perto que é onde é a Sirius hoje Isso, ali, né? exatamente. Fazendo propaganda da Sirius. Esfirras é bom, hein? Isso aí. E aí eu trabalhava lá, tirava um trocadinho. E aí, cara, eu fiz bico em trabalhar com campanha eleitoral. Fazia, tipo, gravava os políticos, legal, cara. editava áudio e fui juntando, cara. Eu conseguia, eu lembro que na época, assim, cara, acho que foi uns 3 contos. Nossa, mas já era, né? Já Era investiu em dinheiro. equipamento, dinheiro. né? Cara, comprei tudo. Comprei microfone, comprei uma webcam, tá ligado? Aquelas webcam filmava 480p. Aí comprei uma plaquinha de captura também, que era caro pra caramba. E aí nisso, cara, eu fui crescendo e tal, e sempre trabalhando fora pra poder bancar o meu sonho. Certo, mas teu pai nunca chegou pra você, ó, tá aqui, mo. Isso aqui é pra você comprar a tua Não. sala. Tua mãe também Sempre, não. sempre correu atrás das coisas. Sempre tive que correr. Não, não é nem por falta de vontade. Acho que a gente não tinha condição também, sabe? certo. A gente- Família super simples, assim, Simples, né? Mas pela questão também dele você, teu próprio esforço, né? De repente ele foi criado dessa forma, você tem que Isso. ser dessa forma. E aí, então, cara, eu lembro assim que foi uma época bem corrida. E é interessante até porque é um ponto legal. Então, nessa época que eu trabalhava com campanha política, foi uma das piores épocas da minha vida. Porque tinha um cara lá que trabalhava comigo, lá que era meu chefe. Cara, era um cara que era muito escroto comigo. Tipo, um cara muito chato, assim. Ei, chefe! E aí eu falava pro meu pai, ele falou, então saia, eu continuo pra você lá. Eu falei, não, eu preciso desse dinheiro. Cara, eu aguentei, aquele chefe, cara, ele ficava me pilhando. Na época era de menor ainda. E aí eu pegava o carro do meu pai, eu tinha que ir lá
trabalhar lá sozinho, voltava. Eu não entendi essa parte. Eu trabalhava de menor e pegava o carro do pai. Como assim? Tinha carteira ou não? Não. Essa parte pula. Essa parte Rubinho, olha, Rubinho. Não, é. Pô, mas você tava trabalhando, né? Tá trabalhando, né? Eu aprendi desde cedo. Você vai pra outro país, eles usam motos sem capacete. Isso eu tô falando que, sei lá, eu devia ter uns 16, 17 anos, já tinha. Tava quase saindo da carteira. Tava quase. Bem pertinho. Quase, é. Você Tava um consegue... mês só. Depois até fazer a pergunta pra você lá do TI. Eu queria só fazer uma pergunta. Cara, a questão, você sente um pouquinho assim que as pessoas, de repente, as pessoas não acreditavam muito em você, mas você sempre teve algo que você entende como um direcionamento de Deus pra tua vida, uma missão que você tinha, e que Deus que direcionou isso pra você, porque assim, putz, cara, na escola não gostava de estudar lá, não de estudar, mas putz, fazia aula, mas gostava de games, que você entendia que de alguma forma Deus tinha um direcionamento pra você que talvez as outras pessoas não acreditavam ou não? Eu acho que sim. Eu acho que não é nem pessoa não acreditar. Eu acho que é uma questão assim de que não existia ninguém que tinha feito isso ainda. Né? Então, por exemplo, assim, você não tinha você tinha, sei lá, 2, 3 casos de sucesso no Brasil naquela época de youtubers, que era Felipe Neto, Kéfera, que era aqui de Curitiba também, e o PC Siqueira, cara, esses 3 que tinha, sabe? Então, de games não tinha ninguém, cara. Então, foi um negócio que você foi aprendendo. E, novamente, era um paradigma de quebrar ali. E eu, cara, acredito 100% que era direcionamento de Deus, porque, tipo, tudo foi se alinhando, tá ligado? Tudo foi, tipo assim, fluindo. E você teve um mentor ou não? Não. Você foi na raça? Na raça. Moço mesmo. E sobre essa história de Deus aí, diz que tinha um rapaz que ficava correndo nos corredores da igreja. Que história é essa? Não, eu fiquei sabendo aí que o Moe disse que era terrível, cara. Eu não lembro muito disso, cara. Não sei, não lembro. lembro. Os caras da igreja aí disse que corria atrás, bicho, já gostava de aprontar. Gostava. Não, então eu cresci em lar evangélico, né? O meu pai é pastor, meu avô é pastor, meu tio é pastor. E eu também tô nesse meio, né? É até interessante que eu sempre acreditei muito em Deus, assim, e acredito que o que Deus fez... Se hoje eu tô aqui é por causa de Deus. Entendi. Certo? As pessoas, quando falam isso, muitas vezes fica assim, tipo, então, mas você não fez nada. Não é bem assim. Assim, foi direcionamento, mas existe também um planejamento. Deus tinha um plano, uma missão pra você. Você acredita nesse... eu sempre acreditei nisso, mas eu batalhei muito pra que aquilo se tornasse realidade. Sim, não foi de graça. Não foi de graça. Mão beijada, você trabalhou. Deus não te dá nada, te dá oportunidade só pra você correr atrás. Então, quando eu vi essa oportunidade, cara, eu agarrei, cara. Igual eu falei, tipo, trabalhava de manhã lá na rádio, atendendo telefone, ia fazer os negócios da campanha, estudava na época, tudo. Cara, eu nunca achei desculpa pra não conseguir alcançar aquilo que eu queria. Mas isso que eu acho incrível, porque você pensar assim, às vezes a gente fica pedindo uma oportunidade pra Deus, e Deus tá ali te dando a oportunidade e você não tá olhando. E às vezes tava ali a oportunidade foi o quê? Você tomar a iniciativa e você fazer. E assim as coisas foram acontecendo. Não, eu acredito que o que acontece assim, quando você acredita em Deus, eu acredito em portas que Deus abre. Exatamente. Certo? Então, assim, você pode pedir pra Deus abrir uma oportunidade pra alguma coisa. Cara, se tu ficar sentado esperando cair no teu colo, nunca vai acontecer. Então são que a gente chama de janelas, né? São janelas do céu que são abertas pra você, e se você não for tomar iniciativa, não for pra cima, velho, você não vai conquistar nada. Então eu sempre tive isso muito muito aberto assim, e sempre acreditei que quando você faz um negócio honesto, quando você faz um negócio certo, tá ligado? A recompensa vem, né? Então, por exemplo, hoje eu tô vivendo de um fruto de um trabalho que Deus me abriu a porta lá atrás e eu acreditei, eu fui pra cima e tamo até hoje aí. Mas, mano, é muito tempo. Se você parar pra pensar em questão de YouTube, de internet, se você passa de 5 anos de internet, é muito tempo. É muito tempo. Eu tô a 12, velho. E quantos milhões de inscritos você tem no YouTube hoje? 4 milhões hoje. 4 milhões é muita coisa. Cara, foi difícil, velho. Eu fui o primeiro... Hoje em dia eu sou o maior youtuber da América Latina de FIFA, de futebol. A especialização é FIFA ou não necessariamente? Eu gosto de esporte. O foco principal é futebol. Mas joga FIFA também, não só gosta de jogar. Eu vejo que eu jogo FIFA. Você joga FIFA e você mostra pras pessoas como se joga FIFA. Em si. Na verdade, eu faço mais como se fosse um entretenimento. Mas, assim, o último vídeo que eu fiz era um vídeo assim. Consertando o time, o novo time do Messi, que o Messi foi lá pro Miami. Então o que eu faço? Eu pego lá, coloco o Messi no time, e aí eu vou simulando a temporada. Daí quando terminou a temporada, o que eu faço? O Messi não conseguiu ganhar, então ele pode contratar 2 jogadores. Eu trouxe o Neymar e trouxe o Cavani, por exemplo. Entendi. Aí, tipo, fui fazendo. Então,
Então eu gosto de fazer, tipo, vídeos assim, E as pessoas vão vendo isso e vão interagindo, pô, que legal. É. Vão conversando com você ali, automaticamente. Que você brinca com esse mundo do futebol, isso que eu acho muito legal. A Sabe? FIFA que te patrocina ou é o PlayStation? Como que funciona o patrocínio ali? Porque você tem hoje um patrocínio, Uhum. você é um youtuber hoje aqui muito bem conceituado, não só aqui no Brasil, que nem se falou na América Latina, com um dos únicos especialistas em FIFA, quantidade de views que tem. Mas é a FIFA que te patrocina ou o PlayStation? Como que funciona? Então, na verdade, existe algumas coisas que são patrocinadas só, mas não são todas. Então, por exemplo, assim, a última coisa que eu tive de patrocínio, assim, na verdade é da EA, né? Que é a empresa que controla o FIFA. Por exemplo, assim, eles falaram assim, ó, a gente tem o novo jogo Fórmula 1 2023, então eu vou te patrocinar pra você fazer um vídeo jogando o jogo pra mim. Né? Então, eu falo lá, ó, esse vídeo tá sendo patrocinado pela EA, e nananã. Mas, assim, um contrato de exclusividade só pra gravar FIFA nunca aconteceu. Aí tem algumas outras empresas, como PlayStation, Gillette, algumas outras assim que eu faço. Que Você já teve patrocínio dessas pessoas ou não? de... Sim, outras empresas, fala, tipo, que nem se falou Gillette, já tem Sim, patrocínio. eu tive se eu não me engano, foi 1 ano de experiência e depois 2 anos de contrato fixo, assim, com a Gillette. Aí fazia... Barba nunca mais. Barba nunca mais, tinha que sempre estar deixado aparadinho. E aí, já fiz também... fiz 2 programas com o Sport TV. Que legal. Eu fiz um programa que, na época da pandemia, que era Futebol em Casa. Não sei se vocês conhecem o EV, o narrador lá. Eu não conheço. Cara, famosão, assim. Aí Narrador de futebol mesmo. Isso. Aí Da Band? Não, agora tá na Globo. Tá na Globo. Aí a gente fez... Aí o que aconteceu? Era futebol de casa. Aí eles pegavam os jogadores que estavam todo mundo em casa. Aí, por exemplo, assim, quem participou? Gabigol, participou o Bruno Fux, que era do Internacional. Participou uma galera, cara. Foi na época o Pablo, que tava no São Paulo, ele participou. Aí eram os jogadores se enfrentando, representando cada um dos seus times, e eu tava lá como comentarista, sabe? Que legal. Eu fiz também um reality show também com o Sport TV. Que legal, cara. E fiz também pro Sport TV Games, também apresentei lá como apresentador oficial por 1 ano também. Que legal, então, cara. já tive alguns Já tem uma contatos, história assim. aí grande, né? De coisas que você trabalhou. 28 anos, mas nossa, trabalhou. E Moeda, como Muita funciona assim? Você gosta de jogar futebol ou não joga futebol somente nas telas? Cara, eu vou falar pra você. Você é bom no futebol ou não? Não sou. Porque você é alto, cara, você é mais bom no basquete do que no futebol. Não, eu jogo melhor basquete, é exatamente isso. Eu gosto mais de basquete, assim, por causa da altura e tudo mais. No futebol, eu sou muito desengonçado, assim. Pra jogar bola, acho que você tem que ser um pouquinho mais magro, um pouquinho mais ligeirinho. Já assim. fez vídeo da NBA, alguma coisa assim? Gosta de acompanhar? Então, eu fui patrocinado também pela NBA. Que legal, cara. Já Pô, apresentei um programa com ele já também. Eu já fui convidado especial naquela NBA House que eles fazem anualmente e tal. Que legal, Então cara. sempre já tive contato assim bastante. Você é fluente em inglês? Porque você tem que falar inglês com o pessoal? Como que é? Sim, sempre falo inglês. Chegou Chegou Olha aí, os opa. recebidos? Chegou. Nós temos Opa. recebidos aqui, daqui a pouco a gente vai falar dessa empresa aqui. Aí sim. E para quem não sabe, The North Café, estamos aqui com o nosso amigo Murilo, mais conhecido como Mupro, que é dono da The North Café, junto com a sua esposa ali. Ele vai falar um pouquinho dessa empresa, desse negócio também, que é... falando de empreender, vai falar desse negócio aqui. Murilo, só continue ali como que é da NBA. Do inglês, né? Do inglês. Então, cara, nunca fiz aula de inglês, mas eu sempre gostei de inglês. Então, Nessa aula você não faltava, né? Nessa aula não faltava. Nessa não faltava. Então, o que acontecia? Quando eu tava no colégio, no Sagradão mesmo, cara, as aulas de inglês sempre as horas que eu tirava a maior nota. Sempre 10. Legal, Eu sempre me esforcei muito, porque eu sempre gostei. E aí, cara, assistia série, filmes, tudo mais, tudo em inglês pra ir aprendendo. E hoje em dia, cara, eu falo tranquilamente, assim. Isso te ajudou? Bastante, Muito. cara. Você acha que isso foi um dos que destacou você a poder falar com desde do PlayStation, NBA, com pessoas que falavam outra língua, você já dominava o inglês, falava inglês com essas pessoas? Então, porque alguns marcos, assim, que eu tenho na minha vida. Então, eu fui o primeiro que bateu 1 milhão de inscritos do cenário de FIFA no Brasil. E aí, fui o primeiro também que fui chamado para um evento. Assim, o que acontece? Então, a EA, junto com o PlayStation, algumas outras marcas, eles fazem eventos anuais, que eles chamam influenciadores para testar o jogo de antemão, para fazer gravação de conteúdo. Então, por exemplo, assim, vamos dizer, o FIFA lança em outubro. Cara, quando é mês 7, mês 8, eu já tô jogando. Eu já tô gravando antes de todo mundo. Então, tipo, isso quando você coloca em questão de
de gravação de conteúdo, quem tem os conteúdo exclusivo sai na frente. Entendi. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Informação é tudo, na verdade, nesse cenário. Então aí, né? fui o primeiro que foi chamado, cara, para ir para um evento internacional desse. Uhum. E aí lá eu falei, pô, os caras, comecei a trocar ideia com os caras em inglês e tal. Então o inglês ele abre essa porta. Abriu a porta. Sim. Porque acontece, então vamos dizer que tinha mais 3 outros caras aqui no Brasil, os caras não falavam inglês, não tem como se comunicar. Então você já abriu portas aí porque você se comunicou, pô, eu quero falar com esse cara, eu não vou ter dificuldade de comunicação, vou direto nele. Isso. E aí eu fui, cara, na garra, assim, aprendendo. Hoje você fala com muita gente de fora ou não? Falo. Que são os teus chefes, digamos, teu patrão hoje é de fora. Você fala com ele direto em inglês, A maioria videochamada ali. O que a gente chama de community manager, que é o cara que cuida dessas áreas sociais. Tem um que é mexicano, só que a gente conversa tudo em inglês. Aí tem os outros caras que também são da Inglaterra lá, que é da PlayStation, é da parte de Londres. E, cara, outro evento tava também agora na Alemanha. Tava na Alemanha agora esses dias atrás também. Então, o inglês, se você não tiver, não tem. O que você foi fazer na Alemanha, mano? Na Alemanha eu fui chamado para o evento da Bundesliga. Daí eu conheci lá o Matthaus, Que legal, ganhou a bola cara. de ouro. O Waldenfeller também, que foi goleiro do Borussia Dortmund. Uhum. Também foi goleiro reserva da Copa do Mundo 2014. Uhum. Foi O campeão. famoso. Famoso. Não vou nem tocar nesse assunto. Melhor não. E aí eu fui lá, acompanhei um campeonato que eles tinham lá e tal. E, cara, sempre os caras chamam pra esses eventos, assim. É bem bacana. doido, velho. E ser YouTube faz você ser feliz? Pra caramba. Eu já passei... é muito interessante, né? Porque é uma profissão muito legal, mas eu já tive várias crises. Pra quem assiste é legal, né? Agora, pra quem é youtuber. Eu já tive várias crises, porque é muito interessante. A gente já vai tocar no meio empreendedor, mas o YouTube é um negócio empreendedor. Tipo, é a minha profissão, foi minha profissão e tem sido por muito tempo. Então, o que acontece? É muito volátil. Tem mês que eu vou ganhar uma grana legal, tem mês que não, tem mês que eu tô em alta, tem mês que eu tô em baixo. E lembrando, são mais de 10 anos, velho. Então, tem meses pra cima e meses pra baixo que você não consigo controlar, entendeu? Entendi. Então... Você diz isso até financeiramente, porque, cara, Isso. tem mês que é muito bom e tem mês que não é tanto. E assim, e o teu trabalho, quantas horas você trabalha por dia, mais ou menos? Normalmente, eu vou lá eu começo a trabalhar umas... E isso tipo, bem assim, é definido um horário que você tira pra você gravar? Isso. É diário isso? Isso, diário. Cara, antigamente... Hoje eu tô trabalhando bem menos. Mas antigamente eu trabalhava pelo menos das 8 às 9, 10 da noite. Caramba, cara. É. Gravando, fazendo Gravando vídeo. e Porque fazendo dá live, certo, não dá, É que né? agora eu parei de fazer live. Mas É verdade, quando você fazia muita live, Quando eu cara. fazia live, aí, por exemplo assim, live é um bagulho que eu fazia o seguinte. Então, eu tinha um conteúdo que eu tinha que gravar pro canal. E aí tinha, fora isso, uma quantidade de horas que eu tinha que fazer. Então, eu já tive contrato, por exemplo assim, nessa época, foi a pior época da minha vida, foi quando eu fazia live pro Facebook. O Facebook Gaming, que eles tinham um projeto lá, então eles pagavam um valor fixo mensal. E eu tinha que fazer, pra eu receber, eu tinha que fazer pelo menos 100 horas por mês. Caramba, é muita coisa, cara. E fora o canal. Hoje E trabalha... fora a família. sim. E fora a filha. E fora fazer qualquer outra coisa. Então eu só vivia pra aquilo. Então foi um período assim, cara, que foi, igual você falou. Você colocava em choque, assim. Quero isso pra mim. Ou não? Foi um desgaste mental muito forte. Eu entrei num burnout, assim, inacreditável. Acho que foi a pior crise que eu tive, assim, cara, que eu cheguei a questionar que eu queria parar tudo. Eu não quero mais, eu não aguento mais fazer isso. Isso não foi na época da pandemia? Foi, também. Ah, mas também Mas teve você- um envolvimento teve da pandemia tudo também. isso. né? Mas você questionava assim, não há dinheiro que pague teu conforto. Porque daí o que acontece? O que mais me pegou foi minha filha. Então, Você tirava o tempo de ficar com ela pra você... eu tive uma... eu conversei assim com minha esposa, cara. Eu lembro que naquela época, assim, eu até fiz um roteiro. Isso nunca cheguei a gravar. Mas eu fiz um roteiro falando assim, por que eu tava parando. Caralho. Aí, era porque, cara, eu tava me sentindo assim que eu não conseguia ver minha filha. Eu não conseguia ver ela crescer. Eu não conseguia ver, ela Se se desenvolver. desenvolver. E o tempo não volta, né? A gente sabe sempre fala, como é. nós somos E aí- pais aqui, o tempo não volta. Cara, e aí, Não volta. aquilo me pegou de um jeito assim, que eu não consigo ver ela. E aí, quando eu chegava, ela tava dormindo. E quando eu saía, ela tava dormindo. Tá ligado? Então, isso foi um baque, assim. Eu falei... E aí, ó, é um valor até interessante. Porque eu ganhava, na época, só disso, de fazer live do contrato, era 26 mil reais por mês. Ué, 26 mil. Eu abri mão. E pra você por pensar hoje, Caralho. 26 mil reais por mês, quem ganha hoje? Eu tinha o contrato era de um São ano. poucos, velho. né? Na verdade são foi poucos. assim. Foi um contrato de um ano, eu renovei. Aí eu fiz 2 anos.
Ou seja, foi 2 anos eu fazendo isso. Aí quando eles quiseram renovar pro 3º, eu renovei, fiz 2 meses e parei. Eu tinha mais aí... 10 meses. 10 meses pra coisar. Eu não aguentei, velho. E aí eu tirei um tempo, assim... Meio que foi uma depressão ali, assim, tipo... Foi. Meio que foi um momento ali que... Também, o momento de pandemia foi um momento difícil pra todo mundo, né? Teve arrependimento em algum momento disso? Não. De continuar, de não continuar, de ter parado antes? Não, cara. O que foi tua base? Porque, cara, tenho certeza que tua esposa nesse momento ficou do teu lado, claro. Sim. Tá do teu lado até hoje e junto com tua filhinha. E a família tem que ser a base nesse momento, Sim. né? E acreditar em você, não pare. Querendo ou não, é a tua profissão, é o que você sempre amou fazer. Então foi a tua base, o teu equilíbrio, né? E, cara, na verdade, ele foi um momento, assim, que eu tive que me encontrar muito com Deus ali, sabe? Olha só. Então, eu tava, assim, bem realmente perdido, assim, no sentido de que, como eu falei pra vocês, eu sempre cresci no meio evangélico, mas esse meio de internet, ele consome muito tempo. Então, você não... E tua energia, tudo, né? Então, eu tava, tipo, bem desconecto, assim, de Deus mesmo, tava, né? assim, só focado em mim. Focado em trabalho. Preciso ganhar dinheiro, tenho uma filha pra sustentar, tenho planos, tenho coisas. E eu tava só nisso, pilhado. E aí, quando eu tirei o pé, cara, eu falei, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Daí eu comecei a repensar e eu comecei a me conectar, assim, de novo, né? Começou a conseguir respirar, na verdade, porque a gente coloca tanta coisa que você começou a ficar sufocado. Sufocado, de supressão. E acho que a gente, como homem, a gente sente isso, né? E são fases, né? A gente coloca tanta coisa pra gente que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo Isso. e acaba não fazendo nada. Então, aí eu me direcionei de novo, assim, pra isso. Nós conversamos ontem sobre isso. Eu falei, eu tava pilhado ontem, eu falei, cara... Ontem nós somos sócios na imobiliária, daí ontem o Vini tava acelerado, deu, cara, calma. Nós sabemos que tudo que tá acontecendo na sua vida, sentir, né, a pessoa. sua filha. Eu falei pra ele assim, cara, ele falou, calma, eu falei assim, me dá 50 mil, ele me deu 50 mil, eu fiquei, cara. mas é bem isso, a partir do momento que nós focamos tanto em dinheiro, as outras bases começam a desestabilizar. E quando isso começa a desestabilizar, o dinheiro acaba não vindo, porque você acaba trabalhando por obrigação e não por prazer. Isso. E daí quando o teu trabalho vira uma obrigação, isso já não... Já não faz mais já sentido. não gira, não faz mais sentido. Porque não é o dinheiro, né? O dinheiro não fazia sentido. Não. Cara, é claro que é muito bom Sim. você receber uma grana legal, mas chega um momento ali que, velho, minha sanidade, minha vida pessoal já tava 0, sabe? Eu acho que se eu fosse solteiro na época, tava tranquilo. Mas a responsabilidade de ser pai, de ter uma família, de tudo isso... E falando sobre família, pô, quando que você conhece a sua esposa, da onde que ela é? Então, a família dela inteira lá do Mato Grosso, né? E aí a gente acabou se conhecendo por aqui na igreja mesmo, tudo. E foi muito doido, assim, porque... A família dela do Mato Grosso, eles têm, mas lidava com agricultura, alguma coisa lá? Isso, São agricultores. O vô dela tinha uma fazenda lá, né? Aí depois ele, infelizmente, ficou com Alzheimer. Né? Hoje em dia ele tá... A mãe dela, né? Tudo a gente cuida dele, mora aqui em Campo Largo. E aí abandonou isso, porque ele era o que cuidava, né? Então os filhos venderam lá a fazenda e... Enfim, E era a fazenda, repartiram. tinha... Era gado mesmo. Era gado. E aí acabou então que venderam tudo, separaram entre os irmãos. Entendi. E aí o meu sogro, né? O pai dele acabou falecendo e a mãe ficou sozinha aqui pra Campo Largo. Eles vieram tudo, se mudaram. Hoje eles estão aqui em Campo Largo. Estão aqui ainda, né? Entendi. Tá, e essa fazenda, ele usava chapéu tipo do The North Coffee. Ele é o... Olha só, Não acredito nisso. Esse é um bom gancho pra isso. Ah, legal, cara. Então, aí, por que surgiu a The North Coffee? Como que você... Fala um pouquinho da North Coffee aqui, pessoal. Olha, pra quem não conhece, fica na rua... Xavier da Silva, 1188. 1188, com a rua Rui Barbosa, pertinho da gente ali, né? Isso, pertinho. Pessoal, visitem a The North Café. Isso. Antes disso, pessoal, se inscreva no canal, clica no sininho, acompanha a gente para os novos episódios do Pod Up. Eu vou abrir isso aqui já, porque o negócio tá bom já. Você vai falando da The North Café e eu vou... Bora. Então, eu trouxe pra vocês aí, ó. Esses daqui são... Como tá friozinho pra cá, esse aqui é o chocolate quente, né? Então, esse café, cara... É muito gostoso pro frio, assim, eu acho uma delícia. E o que acontece? Então, eu, youtuber, do nada, né? Tava lá, tinha conseguido guardar um dinheiro legal. Eu falei, cara, eu sempre acreditei que a gente tem que expandir e abrir sempre vertentes. Né? Então, eu tinha ali o meu canal, falei, pô, eu quero poder também ir pra outra vertente pra poder
né? E acabar investindo e fazendo o dinheiro render mais, enfim. E aí, então, surgiu a ideia de algo que a gente gostava muito, que era café. Sempre gostei muito de café. Eu com a minha esposa, a gente ia pra cafeteria direto. Então, o que acontece? A gente falou, por que não? Por que não a gente abrir uma cafeteria, né? E a gente foi lá, fez um curso de barista. Hoje eu sou barista. Olha, Caramba, cara, que legal. Então, antes da gente abrir a cafeteria, a gente se preparou, a gente fez curso, a gente foi E atrás. você a gente foi atrás de ver pesquisou. cafeterias como exemplo ou não? Fui. Isso aqui no Brasil ou fora? Nos dois, cara. Do que eu via lá, eu trouxe um pouco. Do que eu via aqui, eu trouxe um pouco. Eu fui... E a The Norte Café não é uma franquia. Não, é todo Porque muitos imaginam que é uma franquia de Isso que tão eu ia bom. perguntar. O que fez você não comprar uma franquia, já que você queria ter uma cafeteria e criar uma marca? Cara, é o processo mais difícil, mas eu acho que é, novamente, a parte de identidade, assim. Tipo, eu sempre gostei de ter algo que é meu. Tipo, assim como o canal, lembra que eu falei do nome? A Isso. identidade. Sempre tem identidade. Então eu falei, cara, É intrínseco dentro de você isso, né? Já vem algo legal. eu criei, quero tentar fazer de novo. Muito bom. Esse é Legal. bem gostoso, né? Muito gostoso. bom, hein? Então, o que acontece? Aí a gente veio com a ideia e a logo, Conta um pouquinho da marca, do nome ali, como que surgiu o nome? Então, primeiro, como eu falei, o fazendeirinho aqui é o avô da minha esposa. Pessoal, parece que foi combinado isso, mas não foi, cara. Não foi. Então, ele veio lá do Mato Grosso e para quem conhece lá a região de Sinop, é conhecido como a capital do Nortão. Então, o que acontece? The Norte Coffee. Era para abrir lá. Olha Era só. para abrir no Mato Grosso. Era pra abrir lá, cara. que legal. todo o nosso cardápio era todo planejado para bebidas mais geladas, sabe? Frappés, Entendi. para coisas assim. E acabou E demorou tempo pra você fazer todo esse planejamento? ou não? Foi mais de um ano, assim. Mais de um a gente vendo marca, aí Tipo vendo assim, cores. Starbucks. Hoje você olha um Starbucks, você vê, tipo, eu vejo muita coisa de Starbucks ali, assim. Sim, E não só Starbucks, mas outras referências, né? referências, é muito legal. Então, a gente queria abrir lá no Mato Grosso e acontece que, por causa da logística, não deu certo. A gente foi lá algumas vezes para ver locais, a gente não achou um local que fosse que a gente queria. E a gente também ficou com muito medo por ser a primeira loja, a gente não conseguia dar conta de longe, né? Então, você cuidar de algo aqui perto já é difícil, quando tá muito distante fica ainda mais difícil, né? Então, a gente falou, então vamos ir com mais calma, Os pés vamos no abrir chão, aqui, né? e depois a gente vai para outros lugares. E né? como tá esse desafio de empresário, abrir loja, ponto Diferente. fixo, Diferente, cara. ter funcionário, Quais são os- como que você tem os teus prós e contras? Que é Eu o... vou falar pra você, velho. É mais fácil ser youtuber, velho. Sério? Pessoal, bora ser YouTube. Então. Não, Só 10 aninhos a gente fazendo. O que eu me assustei, assim, mais, é porque foi com uma parte, eu acho que até hoje, cara, o que me pega ainda muito é a parte burocrática que existe em abrir uma empresa e em gerir uma empresa. Então, o tanto de imposto que você paga, o tanto de funcionário, o tanto que vai em cima de cada funcionário. Isso aí é um bagulho, tipo, que eu não Pena tinha. que a gente se conheceu antes, cara. Auge de contabilidade. Eu não tinha essa ciência, assim, de o quão desafiador seria, mas tá sendo muito bom, tem sido muito... você ir para um lugar que você não foi, você tá aprendendo com aquilo. Eu senti assim, depois que eu comecei a empreender, eu dar mais valor pro que eu Entendi. faço. Que legal. Isso Eu Que falei bacana, assim, pô, bacana. é verdade. E não só pelo que você faz, mas pelo que os outros fazem, né? Quando você vê, a gente vê um café, a gente vê os meninos do podcast aqui. Cara, a gente sabe que não é fácil. Não Você- é fácil. Quando você vê na internet, É um você sonho. vê, Cada você acha empreendedor que é é um lindo sonho. e que é mas que nem fácil. aqui, mas você não vê é, o estúdio, cara. o estúdio Não é. lindo, assim, você, foi fácil, Sim, mas não é, não é. Quantos meninos ralam, quanto foi difícil ter essa Todos, estrutura né? aqui. Todos os empresários, todos eu também, mesmo. eu todos- também tenho esse pensamento, tipo assim, quando eu vejo um negócio abrindo, Uhum. do North Coffee, ou então um restaurante. Tipo, eu gosto de olhar ali, tipo, a fachada, que é o que chama a atenção, né? Sim. Daí você vê que o negócio tá progredindo. É tão ruim quando você vê que aquela fachada saiu daquele lugar, às vezes. Sim, né? Tipo assim, pô, eu deveria ter ido naquele local, ter Isso, usufruído do local. apoiar. Então, apoiado. Apoiado, os empreendedores Cara, daqui, isso a gente é daqui, então, né? Isso que eu não tinha. Essa ciência é muito legal quando você começa a emprender e você vê que cada um do local que você visita é um sonho. É um sonho que o cara colocou lá dentro, cara. Tipo, é a parte dele. E ali foi isso, sabe? Então a gente pegou, a gente fez do zero do nosso sonho. Outro ponto interessante, você vê essas demarcações aqui. Essas demarcações são da região lá do... como que é aquele negócio? Estilo levantamento. Altimédio. Aí, ó, Da Engenharia civil fazendo Engenharia civil, diferença. da região lá da onde era a chácara do vô dela. Então, tipo, tem legal. toda a nossa Ó, identidade. cara, chegou a me arrepiar, velho. Nossa, Então que a gente legal. botou tudo isso, sabe? E é uma paixão nossa.
E é Você gera, na verdade, uma experiência, né? Isso. Porque assim, não é uma empresa que criou-se assim, existe uma história, existe um projeto. Então isso foi idealizado e levou-se tempos para ser construído. Né? Então, O que eu ia falar pra você, Murilo, é o seguinte, duas coisas. Primeiro, como tem sido a gestão? Você vai me falar. Segundo, bora ser parceiro em abrir uma franquia? É isso aí. Bora, cara, bora. Cara, o que eu recebi de convite já... Sério? Só que, novamente, como eu falei, eu sempre prezo pelo correto, né? Então, eu tenho algumas... Você quer mapear primeiro o teu negócio, deixar ele redondinho pra depois você poder... Eu não posso... Eu poderia, de fato, já no terceiro mês começar a abrir, vender franquia, mas primeiro... Não é o teu objetivo. O primeiro tem que estar rodando redondinho, tá ligado? Então, pô, tem que saber certinho quais são... Quem vai fornecer... Novamente, não é o dinheiro. Novamente volta ao que é a tua essência, que a gente vê lá que o Sim, Felipe sim. até comentou. Não, até porque se fosse pelo dinheiro, ele tava sendo no YouTube Exatamente. ganhando no Facebook, por Sim, exemplo, né? exatamente. Mas a partir do momento que você quer criar algo que seja vamos assim, teu legado da sua vida, cara, quem criou essa marca? Por que foi intrínseco criado aquilo que você quer. Você quer o teu nome, que o teu nome Então, faça a é muito diferença. né? sério isso, tá ligado? Porque, pô, não é só uma marca genérica. Tipo, tem todo um carinho. Eu tenho um carinho Claro. gigantesco por isso. Eu vejo Então, muito tua esposa lá, né? Considerando que ela também, acho que deve ficar bastante lá. na também. verdade, ela é o Ela que tá que- mais... Ela é quem toca. Ela é quem toca, né? Ela tá mais à frente, né? Eu sou realmente ali o parceiro dela. Até pela minha carga horária também, eu não consigo... Eu falo assim, se eu pegar os dois pra mim, sem chance. Não dá vai conta. dar. É que Não dá fica um aqui, jogando pra cima, e uma hora vai cair. Assim, então, você fica focado nisso, eu fico focado nisso e a gente se ajuda. O que precisar, tamo junto. Mu, queria... até falei ali dos desafios da gestão, tudo. A pergunta é... Eu vi que você teve agora com um jogador famosão. Agora que foi, inclusive... da seleção brasileira, todo mundo conhece. melhor do mundo, né? Último Último melhor brasileiro, melhor do né? mundo. Que eu acredito que foi em 2006. Quero te entrevistar, Kaká. Vem aqui. Fala um pouquinho como foi a conversa com o Kaká lá. como Cara, foi bem legal. Foi bem corrido, na verdade, sim, porque o que acontece? A PlayStation ali, ela chamou alguns influenciadores do mundo, lembrando que eu fui só o segundo... Só tinha eu e mais um, né? Então só tinha 2 brasileiros lá no evento. Qual foi o outro brasileiro? O Júlio Cossielo. Júlio Cossielo. Mais conhecido como Paco Clemente, não é o Paco. O Paco tem muito parecido com ele. Braço, Paco, pra você. E aí a gente, tipo, alguns outros influenciadores do mundo inteiro, né? Então tinha gente da Tailândia, tinha youtuber ali da Japão, França. Então cada um tinha uns minutos com os influencers. Então, no meu horário era o Kaká, e depois que eu saí, o cara que eu vi entrando lá era o Bale. Cara, Então, tipo, putz, foda, cumprimentei o Bale e Foda. tudo mais, mas não consegui gravar com ele porque legal, minha agenda cara. era com o Kaká. Então, tipo, eu cheguei lá, Bale. Nossa, muito troquei bom, né? ideia com ele ali rapidinho, falei, pô, e aí, Kaká, te acompanho, não sei o que lá, de São Paulo e tal, né? E aí, pô, muito obrigado. Aí gravei com ele, assim, e Mas, foi isso, mas assim. tava programada essa gravação? Tava. Você já tava programado. Programado, E o cara, um cara humilde, gente Humilde, boa. velho. Bem Parece ser muito boa pessoa, né? boa pessoa, e o negócio interessante, assim, é a postura dele e a seriedade que ele leva à imagem dele. Isso eu achei bem interessante. Por exemplo, assim, ele tinha acabado de usar aquele óculos de realidade virtual, e o cabelo dele tava um pouquinho pra cima, assim. Entendi. Ele pediu pra gravar de novo, porque o cabelo dele não tava Olha só. redondinho. Tiagão, você corta ali que eu preciso. Então, eu O falei assim, Vinícius quer pegar o cachecol dele, né? Que ele deixou ali, né? então, o que eu entendi disso, assim, cara? Que o papel que ele leva agora como um embaixador da UEFA, um embaixador da PlayStation, tudo isso mais, é um negócio, assim, que ele leva muito a sério. E aí você vê exemplo de outros jogadores, por exemplo, sei lá, o jogador Y lá. Não vou falar o nome pra não... né? Denegrir ninguém, né? Aí o cara tá largadão, não sabe, tipo, não leva a sério, faz sem vontade. Aí você vê, a diferencial que eu senti do Kaká é que realmente ele se posiciona como esse cara. Sabe? Que legal, cara cara. que... Mas isso a gente consegue trazer até pro teu negócio, Que né? tem uma Por que postura. por que você não abre franquia agora? Porque você não quer que seja vários negócios ruins. Isso. E você quer ser um Kaká, o teu The North Coffee quer Isso. ser um Kaká, É claro quer que ser quando eu fiz referência. o convite pra ele, claro que seria um negócio top, né? entendi. Não, isso 100%. Tô brincando, Samuel. Era no sentido assim que eu falei da The North Coffee, né? Porque são muitos fatores que envolvem. E a qualidade é o principal deles. Eu vejo muita cafeteria que abriu muitas franquias, e até um dos medos que eu tive assim, na época quando eu pensei em comprar, é realmente não conseguir dar um suporte pro franqueado.
Porque esse é um negócio muito sério. Sim, é muito sério. Né? Então, por E é exemplo, muito maior do que a gente imagina. É muito maior que a gente então, imagina. eu conheço casos assim que, cara, a pessoa compra e depois fica à deriva, falta de produto, tudo mais. Então, como que eu vou botar, como que eu vou queimar uma empresa que eu criei do zero? Sim. Sabe? E entregar o mesmo produto aqui no Paraná e entregar o mesmo produto lá no Ceará. A mesma qualidade. A mesma qualidade. Hoje você veja o mesmo café. É bem difícil, é bem mais difícil. É bem mais difícil. É qualquer lugar em São Paulo, se for aqui, Sim. a mesma. Não, é um resumo logístico, é um trabalho logístico gigantesco, né? E aí o que acontece? Por exemplo, assim, qual que é o nosso diferencial como cafeteria? É que a gente usa, os produtos que a gente usa, os grãos, são cafés especiais, né? Então existe uma diferença em notas de 0 a 100. Então os cafés que você compra, por exemplo, no mercado, eles devem ter uma nota de 0 a 100, 35, 40, Caramba, 45. E aí você vai para o café gourmet, ele começa a subir um pouco. Então, ele vai ali de 60 até 70, se achar um café gourmet legal, 75 pontos. E aí os cafés especiais que a gente usa, por exemplo, assim, é que esse aqui ainda agora não tem café que a gente tá tomando chocolate quente. Mas os grãos que a gente usa, eles são nota de 86 a 90. Cara, nossa, que diferença. Então ele dá uma diferença, assim. Esse é outro ponto, por exemplo, assim... E tem o café para vender? Ou esse só faz? Tem o café para vender lá. A gente moe na hora, se quiser, ou pode pegar. O teu café é de Minas ou da Bahia? De onde vem? Minas. De Minas. De Minas, Que... A gente pega de algumas fazendas, na verdade. E são amigos lá, que é da família da tua esposa ou não? Não, esses daí... Não tem a ver. Não, é só... Fornecedor credenciado de Isso Norte. é o melhor, porque aí também abre para logística de quando abrir franquia. E Minas é central, né? Vamos pensar assim, é um centro do país. Pra tudo que é Já é estrategicamente... Mudando um pouco de assunto aqui, mas enfim, falando da mesma coisa, você sendo youtuber, nós tivemos a final agora da Champions League, né? Me conte um pouco disso que eu acabei vendo um pouquinho lá no Instagram. Me conte um pouquinho dessa experiência, cara, porque você foi, como foi? Você viu em casa? Você viu o Neymar? Como foi? Cara, essa daí foi maluquice, velho. Foi. Acho que foi. Deixa eu lembrar assim. Foi coisa de 4 semanas antes da Champions. Caramba, a PlayStation falou: você tem um momento pra gente fazer uma reunião? Beleza, tenho sim. Daí eles entraram em contato lá, a gente fez uma call lá online. Daí a moça lá, né, a gerente lá de contas e tudo mais, ela falou assim: tem uma oferta pra fazer pra você. Eu falei: que vem, né? Eu não tava esperando nada disso, tá ligado? Deve ter algum evento, alguma coisa em São Paulo e tal. A gente quer te levar pra final da Champions, você assistir a Champions. Caramba, e no outro dia você vai jogar bola no gramado dos caras. Meu Deus, que sonho. Sensacional. Sensacional. Conheci o Júlio César, Del Piero. Cara. E tem um negócio interessante que eu não contei pra vocês, que é o seguinte, velho. Durante esse evento, eles fizeram lá o Futebol das Lendas. Aí tinha Vieira, Roberto Carlos, tinha Mascherano, tinha todos esses caras. E aí eu tava lá de boa, assistindo lá, né, a convite da PlayStation lá na arquibancada. Aí o cara da PlayStation falou assim: tem uma oportunidade e eu quero que seja você. Nossa, novamente falei assim: por que top, bicho. Eu falei assim: sonho, né? Aí eu falei assim: qual que é a oportunidade? Pô, a gente quer que você entre lá no campo com o prêmio de melhor do torneio e você entregue pro campeão. Nossa Senhora. Isso sem programar nada, sem só nada. lá, cara. Lá. O cara falou: senti que eu gostei de você. Meu Deus do céu. Aí eu falei: beleza, peguei o troféu, assim, tem isso gravado, vai sair um vídeo ainda no canal. Peguei o troféu assim, velho, fui lá e entreguei o prêmio pro Mascherano, velho. Caralho. Mano, foi absurdo, assim, eu fiquei: cara, que bagulho. Que sentimento que passa dentro de ti essa hora? Eu tava assim, tipo... Cara, eu acompanho... Primeira coisa que você falou, Mascherano, filho de puta madre! Hijo de puta madre! E aí, cara, eu peguei simplesmente assim, surreal. Eu fiquei sem acreditar, assim. Falei: mano, onde que eu tô? O que eu tô fazendo isso, sabe? Que top, cara. E... do nada, assim. Então, daí depois fui pra Champions, um absurdo, cara. Você assistiu a final da Champions? Assisti a final ao vivo lá no estádio. Cara, como foi? Foi a experiência? Já tinha assistido alguma vez fora, assim? Eu tinha assistido um jogo lá em Londres, do Chelsea. Mas, assim, Champions League nesse clima... Uma final, né? Final, né? Sensacional. Sei que o jogo não foi aquelas coisas, né? Poderia ter sido melhor ali. Eu tava torcendo pro empate, pelo menos, sabe, da Inter. E tipo, o nível, assim, tipo, do estádio, assim, muito parecido com o Couto Pereira, assim? O Couto Pereira é mais bonito, né? É isso aí, cara. Muito mais bonito. Então, agora, vamos abrir um parênteses, né? Você trabalhou no Curitiba. Eu fiz algumas ações com coxa, até hoje em dia, às vezes eu faço algumas coisas assim também. Já fui garoto propaganda deles, da propaganda lá do sócio torcedor lá.
E a última coisa que eu fiz com o Coxa, cara, foi um Atletiba, que eles me cederam pra fazer a transmissão ao vivo. Que legal. Aí teve mais de, se eu não me engano, acho que foi mais de 26 mil pessoas. Com certeza o Atlético ganhou, né? Não, acho que deu empate. Olha Pare, só. cara, pare. Você como atleticano, por favor, fique Você quietinho. como Curitiba. Ei, só voltando ali, você assistiu a final da Champions e quando você jogou no campo com os jogadores lá, o que te chamou a atenção lá? Você conseguiu mostrar suas habilidades futebolísticas ou não? É que tem algumas situações... Eu vi que você fez um lançamento no vídeo lá, pô, deu um tapinha na bola lá. Tapinha, é. Eu cheguei a... É que, novamente, né, não dando desculpa, né? Mas eu joguei numa posição que eu não tava acostumado. Não, foi bem legal porque eu tinha rompido o ligamento no meu pé, faz agora 8 meses, né? E fazia 8 meses que eu não jogava bola. Como? Jogando bola mesmo? Jogando bola. Eu tava... Sempre assim, né? Tava jogando bola... Mano, do nada, assim, eu fui convidado para um futebol de terça, do nada, assim, fui lá jogar com os caras e me lesionei, cara. Isso que sabe, eu não tava nem jogando. Eu tava no departamento médico, daí eu voltei. Sorte que você é na Champions youtuber. League. YouTuber, se você fosse pedreiro, você tava ralado. Aí Nada contra o pedreiro, pô. Nada contra. Usei aquela botinha lá, cara, acho que foi uns 3 meses usando aquela bota, assim, de não pisar no pé, no chão, nada. E aí tive que fazer uma viagem pra Los Angeles com aquela bota. Mano, foi um sofrimento no avião. E aí o pé inchou por causa da pressão também. Sim. Que sofrimento ir pra Los Angeles. Cara, eu iria mesmo que tivesse com as duas pernas engessadas. Aí fui, cara, com aquela botinha. Daí voltei. Só que daí, pô, são 8 meses ali sem jogar bola. Cara, pulei, ganhei uns quilinhos a mais ali, já tava... Aí ofegante. Mas aí, cara, deu pra brincar, assim, joguei uns 35 minutos lá, fui substituído, mas tá bom. Olha só. Tá legal, cara, mas que experiência top, né? Experiência massa. Pô, você vê uma final da Champions é um sonho, né? Pra gente que gosta de futebol aí é um sonho. Não, foi, eu acho que o auge, assim, porque foi um negócio que, quando eu comecei lá atrás, E o Manchester City já é favorito, né? Já era favorito. Favorito, né? Então, quando eu comecei lá atrás, que eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, né, no meu meio ali de youtubers, né? Então eu tenho um que é o meu agenciador, né? Que é o cara que responde os e-mails, que entra em contato com marcas, ele que faz todo esse meio campo. E aí, quando a gente começou a trabalhar, hoje em dia a gente trabalha já faz uns 5 anos já. Quando a gente começou a trabalhar, a gente falou, um dia a gente vai pra final da Champions. Demorou 5 anos, velho. Trabalhando assim, cara, mas chegou o dia. E eu levei ele junto. Ele levou junto. Eu levei ele junto. Olha só. Aí ele foi junto comigo. Daí a gente, pô, foi assim um marco, assim, falou, pô, isso aqui é fruto do nosso bom trabalho. Que legal, cara. Comprometimento. E o que eu mais falo, velho, o que mais eu aprendi com Deus, com a religião, é a integridade. Ser íntegro em tudo que você faz, ser honesto, ser sincero, né? Então, por exemplo, cara, eu tive muitas oportunidades de fazer coisas erradas, coisas que eu não acredito, e eu nunca fiz isso. E em todos os meus compromissos, o que você mais vai ver quando você engloba influenciadores e tudo mais, são pessoas descompromissadas. Né? Então, normalmente, pessoas, cara, que não entregam, por exemplo, assim, você tem que fazer um vídeo patrocinado, post no Instagram, não sei o que lá, o cara some ou atrasa. Eu sempre fui um cara muito, muito correto. Se eu tenho que fazer, eu faço, entrego e tá aqui. Isso que você é o que é hoje, né? Está onde você está hoje por isso também, né? Então, a disciplina, né? A disciplina. E esse pessoal que você falou agora, que o pessoal às vezes faz umas... a questão vamos falar hoje, a questão das apostas, chegou até você isso? Ou alguém já fez alguma oferta para você? Porque isso tá muito em alta, né? Muito em alta. Tem muitas coisas na mídia também que são negativas, enfim. A parte de apostas é complicado, assim, porque são vertentes que tem apostas esportivas e tem cassinos, né? E hoje em dia, não sei se chegaram a ver, tem uma empresa de cassino que viralizou aí sobre o que é certo, o que é errado, a legislação brasileira, isso é a favor, isso é contra. Então é um negócio, cara, que eu não gosto, assim, não gosto de fazer coisas relacionadas não a se sente cassinos. confortável. Não me sinto confortável, velho. De pôr integridade mesmo. A gente não... Daí uma não coisa sabe. que você já deixou de lado e não aceita. Aí algumas coisas assim com apostas esportivas até vai, assim, sabe? Como que foi aquela mensagem que o Manga te mandou e tal? Isso daí não tem... Ó, não tenho nada a ver. Não tenho nada a ver com isso. Tô brincando, cara. Ô, Mu, a gente tá caminhando já pro final do nosso podcast, mas a gente gostaria de saber o que motiva o Mu Pro e o que motiva o Murilo como pai, como família, como youtuber, como empresário. O que leva você aí a seguir sua vida? Cara, sendo bem sincero,
é até um ponto assim que às vezes a pessoa pode ser interpretar talvez de uma forma diferente, mas novamente puxando para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu sou, velho. Hoje em dia é para que mais pessoas, através da minha vida, através do que eu posso ajudar financeiramente, possam ouvir sobre Deus, sobre Jesus, como Deus transforma, como Deus toca. Por exemplo, como eu falei, eu tava, cara, muito ruim naquele período depressivo e tal. Uhum. E, cara, se não fosse eu ter encontrado ali em Jesus mesmo, assim, a minha força, cara, eu não sei onde que eu estaria hoje, assim, sabe? Então, hoje em dia, o que eu faço, grande parte do que eu ganho, eu contribuo com ações sociais, né? Eu acabo não falando isso em lugar nenhum. Não gosto de ficar Me vangloriando por isso, né? Mas, por exemplo, assim, eu ajudo algumas ONGs na África, eu legal. ajudo aqui também com ações sociais em algumas comunidades aqui em Campo Largo também, com cesta básica e tudo mais, e sempre falando sobre isso, né? Sobre a verdade. Por exemplo, assim, as pessoas quando falam sobre religião, sobre Jesus, muitas vezes elas pegam uma parte errada, cara. Mas existe vida, existe amor, existe transformação. E é sobre isso que hoje em dia tem sido a minha vida, né? Que é a tua essência, né? Isso aqui é, Então, que é o que você entrega, né? eu tirei um pouco o pé. Como eu falei, assim, hoje em dia minha carga horária tá bem menor, eu tô produzindo menos. Antigamente eu fazia 1 a 2 vídeos por dia. Hoje em dia eu tô fazendo um vídeo a cada 4 dias, a cada 3 dias. E eu tô estudando mais, assim, para poder transmitir essa verdade transformadora, tá ligado? Então, hoje em dia, o que me motiva é poder fazer com que pessoas possam ser tocadas para aquela mesma coisa que me transformou possa transformar vidas. Parabéns, Deus. Que as pessoas que estejam nos ouvindo sintam-se essa transparência do seu coração que você pôde compartilhar com a gente aqui. Que com certeza tem pessoas que precisam ouvir isso e tem pessoas que já estão seguindo e estão passando por essa transformação, sim. Então... E ia perguntar, amor, dentro dessa mesma linha, eu acredito que você não chegou em todos os teus sonhos. Qual que é o sonho hoje do Mupro, do Murilo, tanto como empresário ou também como youtuber, familiar? Qual que é o teu sonho hoje? Cara, o meu sonho, se for para uma parte terrena, material, cara, tem um sonho que eu ainda não consegui conquistar, que eu tô batalhando bastante. Se for a casa própria, assim. É a casa própria. Meu Deus, pai amado, eu tô aqui! Cara, tá sendo assim um desafio, porque já tive algumas oportunidades, mas eu ainda não encontrei aquilo que eu quero, tá ligado? Tipo, que eu acho que o meu sonho, assim, até um pouco por causa da minha esposa, tudo, a gente queria um lugar um pouco mais retirado, com árvore, com lugar, assim, pra minha filha correr, sabe? Que pudesse fazer um parquinho. Um terreno amplo. Prazer, Vinícius Corretor de Imóveis. Então, acho que, cara, o meu sonho, assim, é conseguir fazer um local desse, assim, em contato com natureza. Que legal, cara. Sabe? Esse eu acho que eu quero, assim. E, é claro, outros sonhos pessoais. Eu quero ter mais filho também. Mais filhos. Hoje você tem uma menina de 5 anos. Vai fazer 5 anos, Alice. 5, Que dia que ela faz aniversário? 22 de outubro. 22 de outubro. Imo, sobre a The North Coffee, você pretende fazer com que tenha mais unidades? Sim. Né? É o que a gente sente isso de você. Uhum. Com certeza você pretende, realizar o sonho de ter em Sinop, Sim. principalmente para simbolizar qual que é o trabalho que foi feito, né? Todo esse material. Mas você pensa em abrir franquia ou isso ainda não está no seu planejamento? Eu pretendo, se tudo der certo, no final desse ano começar a abrir para pessoas mandarem, que expressarem vontade de ter, né? Aí depois disso vai passar por uma seleção e tal para ver, mas se tudo der certo, tô torcendo assim para que até dezembro a gente já tenha estruturado, né? Que tem tudo. Que legal. Quando você fala em franquia, tem toda uma base de estruturação que você tem que fazer. E uma base jurídica também muito forte. Normas Você tem que adequar, precisa de questão de vigilância, isso, aquilo. Tem até um negócio, por exemplo, assim, que é interessante, que tem nessas leis do franqueado, né? Você pode até estipular com o cara, você não pode ter um Instagram seu, né? Ou, por exemplo, você não pode ter uma The North Coffee, sei lá, São Paulo. Não. The North Coffee, a tua é uma única só. E para todas as marcas. Então, esse também é um negócio que você tem que decidir. Então, tem todos uns passos que a gente já tá tomando. Mas, se Deus quiser, aí a gente vai abrir para todo o Brasil e... Queria te fazer mais uma pergunta. Se fosse para você dar um conselho hoje, para aquele menino, não só menino, mas para quem quer ser youtuber. Se fosse para você dar um conselho hoje, qual seria o teu conselho?
A pessoa quer iniciar e quer ser youtuber como profissão. Qual seria o teu conselho? Tenha bastante paciência, que não é fácil, principalmente hoje em dia que tem muita concorrência. Eu acho que assim como no meio empresarial, é você achar algo que... explorar alguma coisa que não estão fazendo e tentar ser uma referência naquilo. Então, assim, na época, quando eu comecei, tinha muitos canais que faziam COD. E eu fazia COD também, porque tinha muito canal fazendo COD e eu queria O que é COD? Só pra... Call of Duty, aquele jogo de tiro. Ah, entendi. Call of Duty. Call of Duty. E aí, o que acontece? E eu fazia naquela época e, cara, não tinha nenhuma visualização, era muito baixo. E quando eu falei assim, pô, eu vou fazer outra paixão que eu gosto, que é futebol e FIFA, e não tinha ninguém. Então eu entrei no mercado onde não estava saturado. Tava nadando de braçada porque não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Então talvez achar alguma coisa, o que eu falo assim também é muito legal, porque a gente como brasileiro, a gente pode pegar muita tendência que acontece lá fora e trazer pra cá. Então olhar alguns canais gringos, alguns conteúdos lá fora e falar, pô, esse conteúdo eu posso adaptar pra cá, posso fazer alguma coisa parecida. Então analisar o mercado. Analise o mercado e saber que não é fácil e tem que botar a cabeça para assim, para começar a realmente se tornar minha profissão demorou 3 anos, né? E até a gente não tocou nesse assunto, mas eu estava fazendo faculdade na época, eu já estava ganhando uma grana legal ali, e eu decidi que eu queria parar. E naquela época eu só parei quando eu já tinha 300 mil inscritos. Caramba. Eu já tinha 300 mil. E quando eu parei em 1 ano, desde que eu tranquei a faculdade para me dedicar ao canal, eu cresci de 300 mil para 1 milhão. Caramba. Então foi. E como foi essa? Isso deve ser difícil, porque as decisões, você parar uma faculdade. Você tinha feito quanto tempo da faculdade? 2 anos e meio já. Já estava praticamente na metade, 50% já, sim, né? É difícil 50%. tomar essa decisão. Né? Foi difícil. O Gi também tem uma situação assim, que eu lembro que o Gi na época fazia engenharia. Eu fiz 2 engenharias. Duas Uma engenharia engenharias. civil e outra ambiental. Ambiental, você se formou também, Gi? Não cheguei a terminar porque Uma queria escolha casar, também. É uma queria escolha comprar terreno, tinha que trabalhar para pagar. né? Isso aí. Viu, Elaine? Poxa, ele queria se formar. Então foi bem... Eu tive que tomar essa decisão, assim, foi bem legal, cara. Porque, lembrando, o meu pai lá, que na época... Não puxava o acreditar. cabo, nessa época ele me deu Sim. total apoio. Que legal, cara. Eu cheguei e falei, pai, esse aqui é o meu sonho. Vai dar certo, confia em mim. Se não der certo, a faculdade vai estar lá. Eu posso voltar e continuar. Ele falou, vai, então vai. E como que é hoje esse relacionamento? Como que a sua família vê você? Murilo, assim. É muito legal, assim, cara. Porque hoje em dia, nossa, meu pai me dá total apoio. Deve ter muito orgulho de você, com certeza. Muito. Cara. Agora, minha mãe é o que eu chamo, eu tenho um termo pra ela que é fã do fã. O que é o fã do fã? A minha mãe é fã do cara que é meu fã. Por exemplo, eu vou contar um exemplo. Eu fui pra Ilha do Mel uma vez lá, e aí foi minha mãe, minha esposa, minha filha, a gente foi em família. E aí no barco, na volta, um menino me reconheceu, tá ligado? Aí ele, amor, não sei o que lá. E minha mãe toda feliz e tal, não sei o que lá. O menininho tirando foto, conversando comigo. Daí, quando a gente pegou o carro e tava indo, essa família com o menininho tava indo de a pé. Daí minha mãe abriu a janela, ei, olha lá o teu fã! Então é isso que eu falo, assim, ela fica muito animada quando alguém me reconhece, quando alguém vem tirar foto comigo. Então, cara, é um apoio, assim, tipo, extraordinário. Legal. Cara. E você gosta disso? De ser reconhecido na rua? Cara, eu gosto, velho. Eu vou falar pra você que é um dos maiores prazeres que eu tenho é tirar foto, é trocar ideia. Se alguém estiver me vendo e me encontrar aqui em Campo Largo, cara, pode vir, trocar, a gente vai conversar. Eu gosto muito de ter esse contato, cara. Que legal, cara. A gente fica feliz porque... Nós aprendemos conversando, Aprendemos conversando, né? e quando eu fiz o convite pra você, eu falei, cara... É justamente isso, né? Um cara muito... Porque na época, enfim, que a gente até acabou conversando uns anos atrás, cara, você tava fazendo live e tal, Isso. e era bem na época que você não tinha quase tempo de nada. Sim. Eu falei, queria muito ouvir a história do Mu, a gente acabou trocando uma ideia, nós três aqui, e deu certo de você estar aqui hoje, e ficamos muito felizes mesmo. Só tenho a agradecer mesmo essa conversa que a Eu gente ia teve. perguntar, o Mu é metrosexual? Cara, já fui mais, velho. Já fui mais. É um cara vaidoso? Já fui bastante vaidoso. Hoje em dia, acho que depois que a gente casa, a gente dá uma relaxada. Mas antes, cara... Não pode relaxar. Relaxa não. Aí o que acontece? Eu cheguei a ter 7% de gordura corporal, velho. Eu puxava, era só... Cara, só você a era o pele. Arnold Schwarzenegger. Cara, eu tava trincado, assim, né? Tudo pra, né? Juventude, tava voando, né? Sim. Aí, daí depois que casei, dei uma relaxada e tal. E lembrando novamente a parte dos estresses que eu passei naquela época e tal, eu comecei a perder muito cabelo. E aí, cara, começou, tipo, ficar muitas falhas no cabelo. Daí depois eu tive que mandar uma cirurgia. Aí hoje em dia
dia o cabelo aqui é transplante. Nossa, Olha pô, só. tem bastante cabelo, cara. Tem, Pô, Fiz um agora- transplante capilar aí. E, ó, interessante isso. Então, na época, eu tava calvo, assim, né? Já tava com as entradas e tudo mais. E depois que eu fiz o transplante, isso é um negócio que eu percebi, e novamente voltando ao assunto do Kaká, a tua imagem passa muito, cara. O que você, como você se comporta, a sua personalidade. Então eu senti assim, cara, que depois que eu fiz o transplante capilar assim novamente e retomei assim um pouco mais da juventude, né? Eu, cara, senti assim que a galera abraçou mais e a minha imagem cresceu. Que legal, Olha cara. só. Isso é muito doido pensar É nisso, doido né, pensar velho? nisso, mas a imagem sempre fala, né? Ela conta muito também. Uhum. Eu sempre- Ainda eu mais sempre- eu quem tá sempre- nas telas. Eu sempre né? culpo a Samantha, cara. Eu falo assim, putz, cara, ó, pô, era magrinha. Daí eu falei, Samantha, a culpa é tua Samantha de banho aqui. Pessoal, estivemos com o Murilo Pro, nosso grande amigo Murilo aí. Youtuber, empresário, Youtuber, empresário, pai. pai. E agora, futuramente, quem sabe um ministrador da palavra. Olha Aí é só, maneiro, olha aí só. sim. Na verdade, Parabéns. você já é, né? Eu sei que você já ministra a palavra, mas que Deus conduza os teus caminhos aí. Obrigado. Vão na The North Coffee. Vão tomar um café lá. isso, Assistam apareça lá. os vídeos do Murilo no YouTube. Acompanhem ele no Instagram, MuPro. Sigam o Pod Up. Se inscrevam no canal lá. Ativa o sininho no YouTube para vocês ficarem por dentro de todas as histórias aí. Muito obrigado pela participação. Gil, suas considerações, por favor. Pô, foi um prazer muito legal conversar contigo, assim, e saber desse trabalho que você também tem um trabalho social, também esse mu cristão, cara, isso é muito legal, a gente gosta muito disso, tipo, nossa família é assim, entende? Legal. Pô, a gente se conecta assim, né? Sim, Então, sim. é legal de ver que existe, né, o bom de você ganhar o dinheiro, ganhar o pão de cada dia, mas também você poder abraçar outras causas, né? Trazer o bem para o mundo, porque hoje não é muito visível isso, né? Tipo, cada vez está menos, né? E uma pessoa que abraça uma causa, abraça uma ONG, cara, tá de parabéns, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E te desejo que essas sementes corram as terras do mundo aí e cresça muito isso, entendeu? Amém. Agradeço. Mu, parabéns. Mas reforçando a palavra do Giovanni, você que assiste o Pod Up, nosso objetivo é isso mesmo, é compartilhar o nosso conhecimento, compartilhar o conhecimento de quem é os nossos entrevistados, para você um conteúdo gratuito, um conteúdo que você vai aprender muito, que você vai aprender nossos erros, vai aprender nossos acertos. Você é empresário, você é youtuber, você é empregado, você CLT, qualquer pessoa que queira melhorar de vida, nós queremos te ajudar. Muito obrigado mais uma vez. Mu, suas Deus abençoe considerações. suas considerações. Por Obrigado, favor. gente. Pô, foi um prazer trocar ideia aqui com vocês. Eu sempre gosto de conversar, assim, contar minha história, porque eu sei que tem muita gente que assiste, cara, e que eu, assim como elas, eu gosto de assistir pessoas para me inspirar, né? E ter essa visão e tudo mais. Então, fica aí a minha história. Espero que tenha impactado e mostrar Com que, certeza, sim. cara, Deus. você fazer a Muito. coisa certa, seguir pelo correto, buscar ser, né, justo e tudo mais, cara, Deus vai abençoar. Amém. siga Amém. faz o Pod certo. Up. Obrigado, Murilo. Falou, galera. Valeu. Valeu, Um abraço. moçada! Até mais.